Queria convidar você a abrir a palavra em Provérbios 31. Bem, culto de mulheres, né? A gente não pode deixar de falar da mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, eu acho que ela traz vários sentimentos em nós, né? Ânimo, desânimo, porque às vezes a gente olha e fala assim, como que essa mulher consegue? Né? Se você não conhece esse Provérbios, é o Provérbios 31. Depois, na sua casa, você leia ele inteiro, que você vai entender como age uma mulher virtuosa. Mas nós vamos ficar apenas com o versículo 25. Provérbios 31, versículo 25. Todo mundo achou? Provérbios 31, 25. A palavra de Deus diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Amém? Eu fui pesquisar em outras versões, né? E eu achei bem interessante. Tem uma que eu gosto muito, que é a Revista e Corrigida, que diz assim, né? Que quanto ao dia de amanhã, não, ela ri do dia de amanhã. Ela ri do dia de amanhã. E a Nova Versão Internacional diz assim, ela sorri diante do futuro. Aí eu pergunto, né? Que coisa linda, né? Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Tem alguém aqui que não tem preocupações? Se tem, por favor, né? Depois venha falar comigo. Mas aí eu estava meditando, né? Falei assim, mas como que essa mulher, que a Bíblia coloca como uma mulher virtuosa, a palavra diz aqui, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. E eu fui meditar nesse versículo, nessa passagem, não tem preocupações. E aí o Senhor começou a falar comigo, que muitas vezes a gente confunde algumas coisas. A gente confunde problemas com preocupação. E são coisas totalmente diferentes. Se a gente for ver, quem não tem um problema, ou pequeno, ou médio, ou às vezes um grande problema, né? Um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, todas nós, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos tribulações, mas que a gente tivesse ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Então, aqui, quando a gente lê que essa mulher, ela não tem preocupações, o que será? Como será que ela alcançou isso? Que é uma coisa que eu creio que é um alvo de todas nós. Quem quer viver uma vida sem preocupação, despreocupado? Eu quero. Né? Que coisa boa. Né? Você viver uma vida sem preocupações. E aí tem gente que pode pensar assim, mas se eu tivesse no banco muito dinheiro, eu não teria preocupações. Teria. Porque a gente sabe que dinheiro não compra saúde. Compra até bons médicos, mas... Então, às vezes a gente confunde algumas coisas. Mas a palavra de Deus diz que existe um tipo de mulher que pode ser eu e pode ser você, e seremos nós, em nome de Jesus, que vamos viver a vida assim, enquanto amanhã nós não vamos ter preocupações, nós vamos rir do nosso futuro. Nós vamos rir do amanhã e sorrir diante do futuro. Mas como que a gente alcança isso? O próprio versículo fala, essa mulher, a palavra de Deus diz assim, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, essa mulher, ela se veste de força e de dignidade. E o que seria isso? Que vestido é esse, né? Nós vamos começar a ver agora. O que significa se revestir de força? Abra comigo lá em Isaías 43.
Isaías 43, versículo 1. Diz assim: Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, que dei o Egito por teu resgate e Sebá por ti. Aí a gente começa a ver que existe o quê? Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor, amém? Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E a palavra diz aqui: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. A palavra também diz que os jovens de cansado caem, mas os que esperam no Senhor, o que eles acontece? Renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, quando a gente vê que aquela mulher, ela se reveste de força, como que ela faz isso? Aqui a gente já vê um sinal. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se você quer se revestir da força, para sorrir do dia da manhã, para não ter preocupações, primeiro, espera no Senhor. Amém? Espera no Senhor. Essa é uma chave. Se você for ver, Davi, ele escreveu muitos salmos, e muitos dele era de confiança e de espera. Esperei confiantemente no Senhor. Os que esperam, esse não é, mas assim, dos que esperam no Senhor, ninguém será envergonhado. São muitos os salmos que falavam de esperar. E o que será que é esperar? Porque esperar, muitas vezes a gente pensa assim, esperar, quando eu estou assim, eu estou esperando abrir o banco, o que você faz? Você fica parado ali, esperando abrir o banco, né? Você fica sem fazer nada. Ah, estou esperando alguém chegar. Você está esperando, você não está fazendo nada. Mas será que é desse tipo de espera que a palavra de Deus fala? Abra comigo em Salmo 37. Eu gosto muito desse versículo. Salmo 37, versículo 34, também está falando sobre esperar no Senhor. Mas diz assim: espera no Senhor. Segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Espera no Senhor e segue o seu caminho. O dia que eu li esse versículo, eu parei e falei assim, como assim? Como espera no Senhor e segue seu caminho? Né? Porque esperar parece que demanda de você parar. Mas aí Deus começou a falar comigo que esperar no Senhor é um estado não de natural de espera, mas é um estado espiritual. É algo espiritual que a gente tem que entrar no Senhor. Essa espera é algo espiritual. Mas enquanto você espera no Senhor, você segue o seu caminho. Ah, como assim? Ah, recebi um diagnóstico do médico. Nossa, não era o que eu queria. O que a gente tem que fazer? O que o Senhor espera? E nós vamos falar depois o porquê que o Senhor espera. Sabe, se nós sabemos, que aí é a questão da nossa dignidade, que somos amadas, somos queridas do Senhor, né? Nós não podemos nos desesperar.
Nós temos que a primeira coisa que fazer é ir para o Senhor. É ir aos pés do Senhor. É ir diante dele com o nosso problema. Não com a nossa preocupação, porque a gente não devia se preocupar. A gente deve chegar aos pés do Senhor com o nosso problema. Isso é esperar no Senhor. E esperar, depois nós vamos falar, que também ele tem outras características, que é de confiar, de entregar. Mas essa espera. Mas enquanto eu espero, por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não agir, não adianta. Porque nós vamos aí, o que segue o seu caminho, então? É fazer a nossa parte. Então, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que seguir, eu tenho que continuar buscando, seguindo o caminho. Não parar e sentar e esperar. Não, eu vou fazendo o natural enquanto eu estou esperando no Senhor. Né, numa posição espiritual. E nessa posição há descanso. Né? Na presença, a Bíblia diz que na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Mas que presença é essa? Alguém consegue achar um lugar físico para ir na presença do Senhor e estar lá? Apesar de nós entrarmos em qualquer lugar físico e podemos estar na presença de Deus, vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, é um lugar espiritual. É um lugar onde o meu coração vai estar esperando no Senhor. E, agora, se a gente parar, muitas vezes, seguir. Espera no Senhor e segue seu caminho. Seguir o nosso caminho é muito mais fácil. Né? Quando a gente tem qualquer coisa, eu falei de coisas mais sérias, mas qualquer coisa, a gente sai fazendo. Alguém pergunta para o Senhor, quando vai comprar uma toalha, Senhor, qual toalha eu devo comprar? Nós temos um Deus que Ele é um Deus de detalhes. Se nós esperarmos no Senhor em todo o tempo, em todas as situações, nós vamos viver aventuras maravilhosas com o Senhor. Porque muitas vezes eu vou lá, não, eu estou precisando desse copo d'água, e eu vou lá, nem pergunto, nem falo para o Senhor, Senhor, eu estou precisando desse copo d'água, nem falo para Ele. Eu vou lá, entro no lugar e compro e pago. De repente, se eu tivesse colocado, Senhor, eu estou precisando desse copo d'água. Alguém, como fizeram aqui, veio e trouxe aqui. Vocês entenderam? Quando eu coloco Deus, eu dou a oportunidade de Deus fazer de um jeito talvez diferente do que eu faria. E muitas vezes nós temos perdido tanta bênção, porque nós temos agido do nosso jeito, na nossa força. Então, tudo que nós precisarmos do Senhor, desde coisas simples até as grandes coisas, nós temos que apresentar ao Senhor. Ele é nosso amigo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo, ele vai ser o ajudador, o consolador, aquele que vai te ensinar toda a verdade. Tem um salmo que diz, Salmo 32, se não me engano, que ele ensina o caminho que nós devemos seguir e sobre as suas vistas ele nos olha. Então, quando temos esse coração de confiança, de entrega, de dependência, de esperar no Senhor, o Senhor, Ele está ali para toda coisa, para tudo, para o tempo todo, em todo o tempo. Nós somos templos. Se você entregou sua vida para Jesus, se você o tem como Senhor da sua vida, o Espírito Santo habita em você. E Ele está ali o tempo todo para nos ajudar, para me ajudar. Esse é o Espírito Santo. Agora, o que é esperar? Como eu disse, esperar, então, tem uma outra conotação também, que é a conotação do descanso. Porque não adianta você esperar sem descansar. E esse descanso, por que a gente tem que ter esse descanso? Porque
no mundo tem muitas tribulações. Nós todos os dias carregamos tantos fardos, todo tipo de fardo, né? Temos um fardo que é a coisa mais fácil de resolver, que é o fardo do pecado. Porque se estamos em pecado, nós temos, né, um Senhor que é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O pecado, ele traz fardo sobre as nossas vidas. Mas, a hora que a gente fala com o Senhor, Senhor, eu errei, me perdoa, esse fardo, ele sai muito rápido, instantaneamente. Agora, existem outros fardos, que é esse que eu falei, dos problemas, né? Que Deus pode fazer instantaneamente, mas geralmente aí existe o quê? O Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o consolador. A palavra, quando Jesus falou lá, era paracleto, que significa, né, alguém que vai pegar junto. Por exemplo, assim, se eu for pegar a mesa só eu aqui, eu não vou conseguir levantá-la. Mas se eu chamar a pastora Maria Lúcia aqui, e nós duas pegarmos, a gente consegue movimentar. Porque para mim ela é muito pesada. E se eu pegar de um lado só, eu não consigo levantar. E o Espírito Santo é isso. Ele é o paracleto. Ele vai nos ajudar. É como se, a palavra é mais ou menos assim, pega na outra ponta para nos ajudar. Então, existem esses fardos de problemas, nós precisamos colocar aos pés do Senhor. E Ele está aqui para nos ajudar. Amém? Vocês estão muito quietas. As circunstâncias da vida, elas são um fardo. Né? São as enfermidades, alguns problemas financeiros, um desemprego. Não problemas financeiros porque eu não sou uma pessoa que tem mordomia e gasto mais do que eu ganho. Não é nesse sentido, porque esse sentido, aí o Espírito Santo não vai puxar a nossa orelha antes de nos ajudar, né? Vai falar assim, se acerta. Mas o Senhor, Ele está ali o tempo todo, num desemprego, né? Num problema emocional muito grande. Hoje nós vivemos tantos problemas emocionais, né? Depressão. A gente vê aí tantas jovens à beira de suicídio, se cortando. São problemas. E, às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, existem pessoas que estão debaixo de um peso emocional tão grande. Mas o que nós precisamos é confiar no Senhor. Porque Jesus prometeu. Né? Esse descanso, ele significa confiança. Agora, como que você vai confiar no Senhor? Vou te falar uma coisa. Você só vai confiar no Senhor se você souber, né? Melhor, a palavra não é saber, é crer que Ele te ama. Por quê? Crer que Deus te ama é algo aqui dentro. Saber é algo aqui. Se eu perguntar para você, você acha que Deus te ama? Deus me ama. Mas você crê que Deus te ama? Então, se a nossa fé, o nosso sentimento com o Senhor de achar que Ele nos ama, eu cantei aqui, então é verdade, né? Se Ele vai atrás dos 99, Ele ama. Mas Ele ama, mas a hora que eu passo o problema, eu não consigo descansar, eu não consigo confiar, porque no fundo eu não creio que Ele me ama. Agora eu estou aqui nessa noite para te falar, Ele te ama. Amém? Que isso saia. Se tem alguém que ainda tem esse amor só na cabeça e não aqui dentro do espírito, que você saia daqui sabendo que você é amada. Amém? Ele te amou desde o princípio. Ele te conheceu, Ele nos conheceu, Ele me conheceu e Ele me amou. E não só isso, Ele continuou me amando e continua me amando. Ele morreu por me amar, para que eu tivesse uma história diferente, eu e você, para que a gente tivesse uma vida eterna e aqui nessa terra uma vida e vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância.
quem quer quem quer nos dar vida abundante só pode nos amar, amém? Quem não nos ama, não está nem aí para nós. Mas Ele me ama, Ele te ama. E isso, né? Isso precisa estar muito dentro do teu coração. Eu acredito assim, às vezes eu pensei, eu li assim, o seu vestido é a força, né? E a dignidade. A dignidade, eu estava lendo, secularmente mesmo vendo, também uma das coisas assim, é você saber, seria uma mas é você, como é que eu posso dizer? É você saber quem você é. Não deturpadamente, né? Que senão você vai ser uma orgulhosa, mas saber quem você é. Que você é uma pessoa amada, que você é uma pessoa querida, que você foi comprada. Isso é você ter dignidade. Né? A gente fala assim, vocês devem ver, né? Às vezes você vê um mendigo, alguém na sarjeta, o pessoal assim que usa crack, você fala assim, nossa, aquela pessoa não tem dignidade. Por que ela não tem dignidade? Porque ela mesma se colocou num estado de que ela não se valoriza, que ela não sabe quem ela é. E isso traz toda uma circunstância de situações ruins ao redor dela. Então, nós precisamos o quê? Saber não, crer que nós somos amados. Amém? Você crê, não precisa me responder. Você crê que você é amada pelo Senhor? Você crê que o Espírito Santo ele é teu ajudador? Você crê que se você está passando alguma dificuldade, eu falei que todas nós passamos dificuldades, problemas, você não está sozinha. Você não está sozinha. Porque primeiro ele prometeu, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Está certo que isso é uma promessa para os filhos. Mas qualquer um pode se tornar filho de Deus. Porque Jesus disse, né? Que a todo aquele que nele crê... Não, a palavra de Deus diz que eu preciso abrir. João, abra lá comigo em João. João capítulo 1. Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas eu quero ler com vocês. João 1:11. Aqui a palavra diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E no versículo 11 diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então, a palavra, que a Bíblia, era cheia de promessas. Existem muitas promessas para todas as criaturas, todos nós, todos que estão. Mas isso é uma aliança que Deus fez. Né? O Novo Testamento é uma nova aliança com aqueles que se tornaram filhos, aqueles que receberam Jesus, porque a gente viu aqui 2 tipos de pessoa, os que não receberam, mas a todos que o receberam, existe um poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, por algum motivo, se você não recebeu Jesus como seu Senhor, se você não falou para Ele assim, Senhor, eu aceito o seu sacrifício por mim, o que vai te tornar filha, faça isso. Não deixe para amanhã. Porque, né, aí o Espírito Santo vai vir e vai trazer essa vida e essa certeza que jamais estaremos sozinhos. Eu, pelo menos, eu digo assim, no dia que eu me converti, muitos já sabem, né, eu tive um testemunho meu, eu aceitei Jesus dentro de um banheiro, né, e naquele dia, quando eu realmente, porque eu tinha entregado a minha vida para Jesus na igreja, mas porque tinham me oferecido. Como aqui colocaram a água, então eu venho aqui, que bom, tem uma água, eu vou beber.
Aproveitei para beber, né? Mas se ela não tivesse aqui, talvez eu não sentisse falta. Então, na igreja, eu recebi porque estavam me oferecendo. Quem quer entregar a vida para Jesus? Como eu falei agora. Eu falei, eu quero. Mas naquele dia, naquele banheiro, eu vi que eu precisava de coração. Não porque estavam me oferecendo, mas porque eu queria. Porque eu sentia a necessidade de entregar a minha vida para Jesus. E naquele banheiro eu ajoelhei, naquele banheiro eu entreguei minha vida para Jesus. E a partir daquele dia, eu só queria duas coisas quando eu me converti. Eu queria saber a verdade e eu queria sentir a paz que eu vi algumas pessoas que tinham entregue a vida para Jesus, que sentiam. Assim, uma paz que, como diz a palavra, que excede o entendimento. A pessoa está numa luta, está não sei o quê, mas ela está assim. Não, está tudo bem, está tudo certo. E de coração, de coração. Isso para mim, e eu não sabia o que era. E eu descobri, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que o Espírito Santo veio. E aí eu comecei a ter essas verdades gravadas no meu coração, que eu era amada, que eu era querida, que eu era preciosa. Que Ele jamais ia me deixar, jamais ia me abandonar, que Ele estava vendo as minhas lutas, e que Ele seria comigo em todo o tempo. E isso tem feito, né? Eu prossegui, e tem feito cada um de nós prosseguirmos. Né? Porque com essa certeza de que nós somos amadas. Agora, quando a gente está vivendo tudo isso também, a gente precisa de um outro passo, que é entregar para o Senhor. Não só a nossa vida, mas todas as coisas, como eu disse. O Senhor, quem descansa, entrega. Amém? Abre comigo lá no Salmo 37, também. A gente já estava no Salmo 37, né? É um versículo muito conhecido. Eu acho que muita gente sabe ele de cor. (37, 5). De novo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Entrega teu caminho. E só há um meio de entregar o nosso caminho. É através da oração. Quando eu digo oração, às vezes as pessoas já falam assim, já vem aquele peso, né? Nossa, mas eu não tenho orado, mas olha, a minha vida de oração está horrível. Ai, mas eu não tenho jejuado. Amém? Você tem que fazer isso. Né? Mas por consequência, porque você quer, você ama estar com o Senhor. Por isso que você vai entrar em oração. Porque Ele é teu melhor amigo. É com Ele que você vai compartilhar todas as coisas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições. É com Ele. E é por isso que eu vou orar. Eu não vou orar porque eu preciso que Ele faça alguma coisa por mim. Eu vou orar porque Ele é meu amigo e só Ele pode fazer por mim. Não deu para entender? Eu não vou atrás. O nosso Pai, Ele não é um caixa de banco. Que eu estou com um problema financeiro, aí eu preciso sacar um dinheiro, eu vou lá no caixa e pego. Como eu já falei, o nosso Pai também não é Papai Noel, com quem a gente faz listinha, né, de pedido, e se a gente se comportou bem no final do ano, a gente vai receber. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é Pai. Nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas que a gente precisa. Né? Ele conhece os nossos problemas. E Ele cuida de nós. Eu fico pensando assim, voltando naquilo da preocupação e dos problemas. Eu gosto muito, quem é da igreja já sabe, porque eu sempre falo que é algo que me marcou. Um dia eu conto, para quem não sabe, da história dos passarinhos, né? Eu e passarinho é uma coisa. Por conta daquele versículo. Olhai as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Mas o vosso Pai conhece, as alimenta. Vocês valem muito mais do que a ave. Amém? As aves, todos os dias, ela tem um problema. Qual que é o problema dela? Arrumar comida. É um problema, não é? Mas alguém já viu alguma avezinha lá roendo
a unhinha dela de preocupação? Ela não se preocupa. E por que nós vamos nos preocupar se Deus falou que nós valemos muito mais do que as aves? Então, nós temos que entender quem nós somos para conseguir entrar nesse descanso. Como eu disse, o problema existe, mas o descanso é uma confiança de que vai dar tudo certo. Ainda que o tudo certo não era do jeito que eu achava que era tudo certo, no final, se eu tenho um relacionamento com Deus e se aconteceu de um jeito diferente, está tudo certo. Sabe por quê? Porque quando eu tenho esse relacionamento com Deus, o inimigo não pode entrar. O inimigo, ele anda ao derredor de quem, né? Procurando um lugar onde que ele possa entrar. Mas se eu estou com o Senhor, eu estou firme com o Senhor, eu tenho uma vida entregue nas mãos do Senhor, uma vida de oração. Erro, me arrependo rápido, sabe? Tenho as minhas dificuldades, minhas lutas que eu preciso vencer, mas eu estou ali com o Senhor. Não tem espaço para o inimigo vencer. Não é verdade? A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada vai prosperar se a gente está com o Senhor. Então, nós temos que entender e crer nisso. Amém, minhas queridas irmãs? Nós que somos, né, não sei vocês, né, mas eu tenho também, eu estou pregando para mim, porque um certo nível de preocupação, de ansiedade, que eu tenho que ficar lembrando disso. E eu vou falar uma coisa para vocês. E eu creio que se vocês também vão ser que nem eu. Quando a gente está muito ansiosa e está muito preocupada, a gente está pouco na presença de Deus e muito na presença dessa terra. Quando você começa a entrar na presença de Deus, é algo, como eu disse, espiritual. Você é a paz que excede todo o entendimento. O versículo lá em Filipenses diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma, nem pequena nem grande. Em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. A promessa não é que você vai colocar e rapidamente Deus vai resolver. Isso também ele vai fazer no tempo dele, como ele quer, da forma. Mas a promessa é para que a gente para a gente não andar ansioso, mas em tudo colocar diante de Deus e uma paz que excede o entendimento. O circo está pegando fogo, mas eu estou aqui. Tá vendo? Porque existe uma paz, uma certeza, Deus está no controle. Meu marido que sempre fala isso. Ele fala assim, se está preocupado, se está ansioso, é porque está faltando oração. Não é? Quando a gente está em oração, ainda que as coisas não estejam resolvendo, existe uma certeza, Deus está cuidando. Amém? Então, isso nós temos que ter, né? Essa entrega. E essa entrega é através da oração. Eu vou contar 2 testemunhos e já estou terminando. 2 testemunhos que, para mim, eu tenho muitos. Se eu fosse contar testemunho nessa área, eu tenho muitos. Mas 2 que foram muito fortes. Um foi com relação à minha filha mais velha, a Fernanda, porque eu engravidei debaixo de oração. Eu sei o dia que eu engravidei. Então, foi uma gravidez orada. Então, aparentemente, né, todos os dias orando. Então, a gente estava totalmente em paz. Só que o que aconteceu? O coração do homem faz planos, a resposta certa vem da boca do Senhor. E o meu plano era que a Fernanda nascesse com 9 meses. Né, de parto normal. Esse era o meu plano e a minha vontade, o meu desejo. E eu até orei por isso também. Isso era uma das coisas que eu orava. Então, eu não estava nem direito com a malinha dela pronta para ir para o hospital. Chega um dia de manhã, fiquei numa festa de aniversário até 1h da manhã, né, barrigão já, mas aí no outro dia acordamos, eu e meu marido, de repente, eu senti escorrer um líquido, né? Eu até achei que tinha, né, feito xixi na calça, no pijama. Falei assim, nossa, porque a gente fica muito. Aí de repente de novo, eu falei assim, aí eu vi. Eu falei assim, deve ser a tal da bolsa que rompeu. Na hora, eu comecei a tremer, assim.
E eu fiquei tranquila por fora, por dentro não estava tranquila. E fui tomar um banho, e aí meu marido, a gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, ele saiu desesperado, porque era um domingo, né? Então ele teria que ir atrás do médico, e ele foi lá num orelhão que tinha no meu prédio, e estava ocupado o orelhão, foi tudo assim, circunstância atrás de circunstância. Ele teve que pedir, por favor, minha esposa tá entrando em trabalho de parto, posso usar o telefone? E eu entrei no banho. E eu estava lá. Eu nem lembro se eu orei, se eu cantei, mas eu estava lá, e eu estava assim. Aí eu lembro que eu saí do banho, e eu sentei na cama. E a hora que eu sentei na cama, eu sentia que eu estava tremendo. Mas não era, eu não sei o que era. Não era medo, era alguma coisa. Seria uma ansiedade, eu acho, uma coisa do desconhecido. Aí eu sentei na cama. Aí foi a coisa mais linda que aconteceu. De repente, eu senti alguém sentando do meu lado na cama. E me falou um versículo na linguagem de hoje. Porque ele falou assim, fica tranquila, porque eu estou cuidando de vocês. Quando eu senti isso, né? Eu estou cuidando de vocês, meu coração. Porque a gente fica preocupado, às vezes, com o bebê também, né? A gente, né? Eu estou cuidando de vocês. E aí, a partir dali, eu não vou contar porque o testemunho é grande, mas foi circunstância atrás de circunstância. Tudo parecia que estava dando errado. Tudo dando errado, sangramento, o médico não estava, começou a perder. Eu só sei o seguinte, a partir daquele dia que eu ouvi isso, e eu já vivia uma vida de oração, de entrega, de confiança ao Senhor, nada mais me abalava. Era a certeza, Deus está cuidando. Ele vai fazer o melhor. Não sei como, né? O médico estava viajando, mas daí, no final da tarde, ele chegou, daí ele me examinou, ele falou assim, olha, vai ter que fazer cesárea. Aí eu estava confiando. Não era mais o meu plano, não era no meu tempo, não era na minha vontade, mas era o plano de Deus. E no outro dia, ele passou no quarto, ele falou assim, foi bom a gente ter feito. Naquele tempo não tinha aqueles ultrassom tão modernos, né? Era mais simples. Ele falou assim, que ele não tinha visto no ultrassom, tinha 2 voltas do cordão umbilical no pescoço dela. Então, ele falou assim, que poderia ter tido um problema se tivesse parto normal. Então, Deus sabe. Né? E outro testemunho que para mim, e Deus usa, às vezes ele fala sobrenaturalmente. Mas às vezes, querida, ele não vai falar sobrenaturalmente, que nem essa experiência. Mas eu passei uma circunstância muito forte na minha vida também. Alguns já sabem de uma enfermidade que eu tive, de um tumor, que eu fiquei lutando com ele, assim, com a dor, foi quase uns 2 anos. Eu até descobri o que era, e quando descobriu, não se descobria o que era, só se descobria que era algo agressivo que estava crescendo, aí faz biópsia, não dá resultado. Foi circunstância atrás de circunstância, e Deus ali comigo. Né? E em oração, e Deus me deu uma palavra, não teme má notícia, seu coração está firme, confiando no Senhor. Mas aí você vai. E você vai para uma cirurgia, sem saber. Né? Vai fazendo margem de segurança, toda uma coisa você vai. E eu lembro que eu estava lá, eu estava tranquila. Mas, assim, a gente é humano, né? A gente fica meio assim. Eu acho que eu estava com o mesmo sentimento da Fernanda. Estou indo para um desconhecido. Eu confio no Senhor, mas eu estou indo para um desconhecido. Aí me chega a minha irmã, a Juliana, e um dia eu fui na casa dela e eu vi, ela tinha um vaso de flor de tecido, e uma flor muito bonita e muito cheirosa. Ela jogava um perfume lá, muito cheirosa. E eu achei, falei, nossa, aqui me chamou a atenção. Né? E é um vaso de flor. Aí, de repente, olha, parece uma coisa simples. Ela nem sabe disso. Se ela estivesse aqui, ela ia saber hoje pela primeira vez. Eu estava lá, ela era vizinha, ela veio até lá, antes de eu entrar na cirurgia, e ela falou para mim, eu não lembro o que ela falou, mas ela falou tipo assim, não, olha, vai dar tudo certo, não sei o quê, e me deu aquela florzinha, uma florzinha perfumada. Aquilo ali foi algo que trouxe assim uma paz no meu coração. Aquilo ali marcou minha vida. Assim, eu guardo essa florzinha até hoje. Eu comprei o mesmo odor, eu uso, porque eu gosto de fazer memoriais, sabe? Coisas que para a gente lembrar e agradecer ao Senhor.
né? A gente tem que ter alguns memoriais na nossa vida. E essa florzinha, para mim, é um memorial de que Ele estava cuidando de mim. E realmente eu estou aqui, né? E o Senhor tem cuidado de nós, amém? E Ele está cuidando de você. Então, eu vim aqui, uma palavra super simples, mas eu vim aqui para falar que Ele te ama, amém? Que Ele está cuidando de cada um de vocês, de mim, das nossas vidas. Ele nos ama. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Ele está chamando hoje. Se aproxima de mim. Né? Se aproxima de mim. Não espera. Sabe, se você não está conseguindo orar já há bastante tempo, não precisa falar assim: ah, Senhor, eu vou então agora, eu vou ficar 1 hora na tua presença. Aí você vai lá, você vai ficar com sono, você vai ficar frustrada, se sentir culpada. Então vai, só fala, mas só vai na presença de Deus e fala assim: eu estou de volta, Pai. Eu quero começar de novo um relacionamento mais perto com o Senhor. Sabe? E vai colocando de pouco em pouco. E vai tendo o seu momento na presença de Deus. Porque ali, como diz a palavra, né, nos braços dele nós encontramos descanso, nós encontramos refúgio. E eu queria pedir para a Flávia, acho que eu vou pedir para ela tocar uma música para a gente fazer um momento de oração. Eu sei que eu não preciso ter nem revelação do Espírito Santo, de saber que tem, assim, todas nós temos coisas no nosso coração que tem nos angustiado, que tem nos preocupado. Como eu disse, algumas coisas pequenas, mas nos preocupam, outras grandes. Mas nós temos que ter essa certeza de que nós não estamos sozinhas. Amém? E nós vamos ser que nem essa mulher virtuosa, que quanto ao futuro, ela ri dele. Amém? Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é poderoso para cuidar de nós. Amém? Queria convidar você a ficar de pé.